audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, geralmente eu sempre começo o ano fazendo o vídeo dos melhores filmes do ano passado, mas esse ano foi meio diferente. Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou o tão esperado vídeo dos melhores filmes de 2023. E as regras são as mesmas, tem que ser longas metragens e tem que ser filmes que estrearam em 2023 aqui no Brasil. Sendo assim, alguns filmes que eu assisti e gostei bastante e queria ter colocado na lista acabaram ficando de fora, pois é uma escolha de distribuição dos estúdios, lançar o seu filme no ano e depois distribuir para o resto do mundo no outro ano, próximo das temporadas de premiações, para ver se consegue pegar o hype e ficar na boca do povo, o que ajuda os filmes nessas premiações, mas atrapalha para algumas pessoas, assim como eu, que gosta de assistir aos filmes que vão saindo e tem que esperar até o outro ano para poder ver. Então, sendo assim, ficaram de fora alguns filmes muito bons dessa lista, como Pobres Criaturas, Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, American Fiction, Monstro, Dias Perfeitos, Zona de Interesse, que são filmes que eu cogitei em colocar na lista, mas por conta desse detalhe técnico de ser lançado somente aqui no Brasil em 2024, não entraram nas regras para o meu top 10. Mas vale a menção desses filmes. E vai lá curtindo esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, também me siga nas redes sociais em @audio.visualmente no Instagram e @audiovisualmente1 no TikTok, que eu estou postando coisas novas e inéditas nessas redes sociais. E para escolher a lista, eu levei em consideração alguns fatores, como o impacto que esses filmes trouxeram para a sociedade, também a popularidade nas bilheterias, e é claro que eu levei em conta o meu gosto pessoal. Então essa lista é muito subjetiva, então sem mais enrolação, vou começar o top 10 dos melhores filmes de 2023. Em 10º lugar, fica um filme de super-herói, Guardiões da Galáxia, volume 3. O amado grupo de super-heróis desajustados busca se estabelecer em lugar nenhum, mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos turbulentos do passado de alguns personagens, com o surgimento de um novo vilão, o Auto-Evolucionário. E Peter Quill, ainda se recuperando da perda da Gamora, reúne o seu grupo para poder defender o universo e também salvar um companheiro de equipe. E agora eles se veem em uma missão muito perigosa que, se não for bem sucedida, pode resultar no fim dos Guardiões. E aqui o diretor James Gunn soube trazer um final épico para essa trilogia desse grupo de super-heróis mais engraçado e cativante do universo da Marvel. E para contar essa história, mais uma vez, o diretor contou com uma parte técnica muito boa, nos apresentando um ótimo trabalho de fotografia e design de produção para poder criar os mais inventivos cenários deslumbrantes que vamos vendo no filme, explorando a imensidão do espaço e do universo da forma mais criativa e curiosa, continuando com o trabalho de maquiagem, sendo dos protagonistas, dos coadjuvantes, dos figurantes, tudo bem feito para construir vários personagens, sendo os mais variados alienígenas de diversos planetas, até mesmo alguns personagens de formas animalescas. E tudo conseguindo parecer muito real. E sem esquecer os efeitos visuais, que têm o seu mérito e foram muito bem construídos, tanto na criação de alguns cenários e algumas criaturas que vão aparecendo, e também nas cenas de ação, que combinadas com um ritmo muito animado, uma trilha sonora muito marcante, se tornam cenas cheias de adrenalina muito empolgantes. E também na criação de alguns personagens, e até é difícil de perceber que eles são feitos em computação gráfica, como a cachorrinha Cosmo, e até alguns guardiões, como o Groot e o Rocket. E o roteiro é muito bem feito, contando uma história que mantém o teor cômico já visto nos outros filmes, e acrescentando o fator emocionante.
dando foco no desenvolvimento dos personagens, principalmente os seus protagonistas, onde cada um está passando por uma jornada pessoal de amadurecimento, lidando com as marcas deixadas pelos seus passados e tentando descobrir quais os seus propósitos para o futuro, o que os deixam mais interessantes ainda. E sem falar que nesse filme tem momentos que arrancam lágrimas, principalmente quando mostram os flashbacks do passado do Rocket. No elenco temos atores já conhecidos dos outros filmes, o Chris Pratt como Peter Quill, a Zoe Saldana como a Gamora, o Dave Bautista como o Drax, a Karen Gillan como a Nebulosa, a Pom Klementieff como a Mantis, e no elenco das vozes temos a participação do Vin Diesel como o Groot e o Bradley Cooper como o Rocket. Cada um entregando ótimas atuações e apresentando novas camadas para esses personagens já queridos pelo público. E contando com novas aquisições como Chukwudi Yuji, como o vilão autoevolucionário, que conseguiu construir uma persona muito interessante para esse personagem, que faz de tudo para alcançar seus objetivos sem se preocupar nas consequências maléficas de suas ações e se tornando um dos antagonistas mais perigosos do universo da Marvel e que vem a ser um perigo real para esses super-heróis tão atrapalhados e amados. Em nono lugar fica o filme O Assassino, baseado em uma HQ com o mesmo nome, contando a história de um matador de aluguel, solitário, calculista, impiedoso, que é forçado a lidar com as consequências de um erro catastrófico cometido por ele durante um dos seus serviços. E esse acontecimento o coloca exatamente no meio de uma caçada internacional pela sua cabeça. E agora ele parte em uma jornada incansável para ir atrás e punir os responsáveis. E este é o novo filme do diretor David Fincher, que já tem alguns filmes famosos na sua filmografia, e aqui ele decidiu subverter o estilo de filme de vingança. Normalmente nesse tipo de filme temos uma caçada cheia de adrenalina, com tiroteios, explosões, pancadaria. E aqui ele vai pelo caminho oposto, tendo um ritmo menos acelerado e mostrando um lado mais melancólico, solitário e sombrio dos assassinos de aluguel, o que pode dar um estranhamento no primeiro momento, principalmente para quem está esperando uma ação mais tradicional, mas o diretor soube construir uma obra bem impressionante e empolgante, mesmo sem toda a adrenalina já característica do gênero, e que consegue prender a atenção do público. Aqui a parte técnica também se destaca. Ele se utiliza de uma fotografia mais escura, mais sombria, também sendo uma estética que se parece muito com os quadrinhos, lembrando muito o estilo noir, aquela investigação policial, e conseguindo ser visualmente marcante. E também temos um foco na edição do som, não tendo muito aqueles barulhos como explosões, tiroteios. Aqui decide explorar justamente o silêncio e a falta de som, dando destaque nos ruídos da cidade, os barulhos da selva urbana, o som da arma engatilhando, o tiro saindo, a bala acertando. Contribuindo para aquele sentimento de imersão de quem assiste naquela rotina metódica e na jornada de vingança do protagonista. E este filme conta com a participação de alguns atores já vistos em outras produções, como a Tilda Swinton, o Charles Parnell, Arliss Howard, e também contendo a participação da atriz brasileira Sophie Charlotte, no início da sua carreira internacional. Mas o grande mérito fica para quem estrela esse filme, o Michael Fassbender,
que entrou de cabeça nesse personagem cheio de complexidade e consegue fazer com que o público veja as camadas e nuances dele e fique sedento para saber o que vai acontecer, o que vai acontecer com ele nessa caçada incessante. Em oitavo lugar fica o filme Desaparecida. A mãe de uma adolescente desaparece durante as férias na Colômbia com seu novo namorado. E a jovem começa uma busca por respostas que acaba sendo dificultada pela burocracia internacional. Então ela usa seu conhecimento das tecnologias recentes ao seu redor para tentar encontrar sua mãe antes que seja tarde demais. No entanto, à medida que ela vai se aprofundando mais na investigação digital, ela descobre segredos surpreendentes que ela nem imaginava. E aqui nós temos um filme que é realmente surpreendente. Esse é daqueles filmes que consegue manter quem assiste preso na cadeira, roendo as unhas, querendo saber o que mais pode acontecer nessa investigação. E a gente fica vendo até o final para saber as respostas junto com a personagem principal. E consegue passear pelos gêneros cinematográficos de forma orgânica, indo para momentos de drama, tendo outros de comédia, com alguns alívios cômicos, mas não saindo do gênero thriller, construindo gradativamente um clima de suspense e tensão a cada nova descoberta que a protagonista faz e nos apresentando momentos muito impactantes e marcantes. E o outro interessante dos realizadores desse filme é que optaram por trabalhar um estilo diferente do tradicional, indo para o Screen Life. É aquele tipo de filme onde tudo que é mostrado é alguém vendo uma tela de algum computador, de algum celular, de algum aparelho eletrônico. E este formato de fazer filme foi muito bem utilizado, explorando as possibilidades de uma investigação no mundo tecnológico, sendo inventivo a mostrar o uso do celular, computador, redes sociais, smartwatch, entre outros aparelhos tecnológicos, para o desenrolar da narrativa, e conseguindo também se aproximar do público atual, que vive diariamente rodeado por esses aparelhos tecnológicos da era da informação. O filme conta com boas interpretações de Nia Long, Megan Suri, Ken Leung e Joaquim de Almeida. Mas quem merece o grande destaque dessa obra é a atriz Stormy Reid, que está no início da carreira do cinema e já mostra que dá conta do recado de protagonizar um grande filme. E aqui ela traz uma personagem cheia de camadas, lidando com os altos e baixos da adolescência e tendo que assumir por conta própria uma investigação de grande porte, onde usa sua inteligência e criatividade para utilizar todos os meios de comunicação que ela tem à sua disposição para conseguir chegar ao seu objetivo. E tudo isso de uma forma muito empolgante e cativante, que a torna uma heroína dos filmes de investigação. Em sétimo lugar fica o filme Godzilla Minus One. O filme se passa no Japão nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, onde um piloto kamikaze desertor encontra um país devastado pelas batalhas. E se não bastasse isso, ainda começam a acontecer ataques de uma criatura gigantesca que ameaça a vida de toda a população, o Godzilla. E aqui, depois de várias versões para o cinema do chamado Monsterverse, filmes que mostram os monstros gigantes se encontrando no mesmo universo, Godzilla, o King Kong, que muita gente já estava saturada da mesma fórmula hollywoodiana de fazer esse tipo de filmes, chega uma versão japonesa que sai do que já era acostumado a ver e traz um filme muito bom. Tendo um roteiro com uma história interessante,
contextualizado em uma das maiores tragédias na história do Japão, dando foco no desenvolvimento dos personagens humanos, que é algo que os filmes de Hollywood não estavam fazendo de forma que o público gostasse de ver a história dos seres humanos nos filmes do Godzilla, do King Kong americanos. E aqui, os seres humanos que aparecem têm histórias que chamam a atenção do público porque elas são realmente verdadeiras, mostrando o terror de alguém vivendo no período de guerra, não sabendo se vão sobreviver durante os ataques e até mesmo depois, quando está tudo destruído. O filme, no aspecto mais macro, mostra todo o medo que as pessoas estavam vivendo e principalmente seu estado de alerta constante. E no aspecto mais micro, dá um grande enfoque nas relações entre os protagonistas, principalmente o piloto, que além de se preocupar com o monstro, lida com o sentimento de culpa por ter abandonado a batalha e agora que ele encontrou um grupo que ele pode chamar de família, tem um novo objetivo para lutar. E esse filme conta com as atuações muito boas dos atores Ryonosuke Kamiki e Minami Hamabe, que conseguem nas suas expressões faciais, corporais, nas falas, nos diálogos, emocionar o público, mostrando a verdade do medo de uma guerra e cativando tanto a quem assiste que a gente torce do início ao fim e consigam sobreviver a essas catástrofes. Mas a grande estrela desse filme é com certeza aquele que dá nome ao projeto, o Godzilla. Quando ele aparece, é o momento que arranca a gente da cadeira, de tão assustador que é, elevando o nível de tensão e adrenalina para o alto em todos os momentos em que ele aparece na tela. Eu tenho que destacar o grande trabalho de efeitos visuais para criar essa criatura e já é um ícone da cultura pop e aqui teve um design muito assombroso e muito deslumbrante visualmente, que é difícil de sair da cabeça depois que assiste esse filme, fazendo o coração bater mais forte a cada momento em que ele começa a sua destruição e tudo de uma forma visualmente impactante. O que já pode demonstrar que esse filme está para se tornar um novo clássico. Godzilla -1. Em sexto lugar, fica a animação Nimona, baseado no livro homônimo, contando uma história se passando em um mundo fantasioso onde um cavaleiro é acusado por um crime que não cometeu. E agora ele começa a ser perseguido e tem que conseguir provar a inocência. Mas a única pessoa que aceita a ajudá-lo nessa missão é Nimona, uma adolescente que tem o poder de mudar de forma. E agora os dois embarcam em uma aventura cheia de perigos, onde começa a nascer uma grande e improvável amizade. E aqui nós temos uma animação com um roteiro bem criativo, saindo do tradicional, com uma trama um tanto inusitada, fazendo uma mistura das aventuras medievais com uma ficção futurista e tudo encaixando direitinho para que fique bem interessante, contendo boas doses de ação, com batalhas e duelos muito empolgantes e momentos cheios de comédia na medida certa, com personagens muito engraçados que conseguem arrancar altas risadas do público. E o filme mantém muitos aspectos positivos nas suas entrelinhas, conseguindo ser divertido, ser engraçado e ainda abordar temáticas bem interessantes, principalmente a autoaceitação, o companheirismo, a luta contra o preconceito, e é uma animação que mantém uma grande dose de representatividade, contendo uma grande quantidade de personagens não brancos e alguns pertencentes da comunidade LGBTQIAPN+. Outro ponto positivo da animação é o seu design, utilizando a técnica de misturar o 2D e o 3D, conseguindo criar incríveis cenários neste mundo fantástico e contendo ótimos acabamentos dos personagens, com destaque para a protagonista que dá nome ao filme, a Nimona,
que tem o poder de mudar de forma e se tornar qualquer coisa que ela queira, e é bem marcante como eles souberam utilizar esse poder no filme e sua caracterização na hora das transformações, deixando esta produção no patamar das grandes animações já feitas. E em quinto lugar fica o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Miles Morales ainda é o jovem morador do Brooklyn e nas horas vagas é o Homem-Aranha, o eterno amigo da vizinhança. E ele ainda está tentando conciliar as duas vidas, a de adolescente estudante com a de super-herói. Até que um dia ele recebe a visita de Gwen Stacy, vinda do Aranhaverso. E lá ele encontra uma vastidão de outros heróis aranhas. Só que uma nova ameaça começa a interferir no equilíbrio do universo, e então Miles se junta aos seus novos amigos em uma jornada perigosa, onde ele precisará descobrir o real significado de ser um super-herói para salvar as pessoas que mais ama e superar essa perigosa aventura viajando pelos universos. E este filme manteve o que teve de melhor no seu antecessor e agregou novas camadas para a trama, o que deixou essa saga melhor ainda, abrangendo as possibilidades do multiverso, sendo bem criativo no seu roteiro, contendo uma trama muito cativante e envolvente que prende a atenção do público, explorando os conflitos internos dos personagens que vão aparecendo, tanto os novos quanto os já conhecidos, como Miles e a Gwen, nos permitindo conhecer novas nuances desses dois personagens, onde cada um enfrenta seus conflitos pessoais em sua jornada de autodescoberta. E ainda contendo com um humor muito certeiro, sabendo brincar com os conceitos já estabelecidos do Aranhaverso e ainda contendo altas referências do mundo dos super-heróis. E aqui é uma animação que contém efeitos visuais incríveis, inovando no design das cenas, misturando diversas técnicas de animações, uma em cada universo que eles vão visitando, e construindo momentos de ação com muita adrenalina e empolgação. E tudo feito de uma forma fazendo com que a gente, como público, fique sedento por mais aventuras desses heróis Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas que são tão marcantes. E agora chegou o ponto que eu vou falar do efeito Barbenheimer, quando duas superproduções muito aguardadas tiveram o mesmo dia de estreia, o que podia ser uma aposta muito arriscada, pois um dos dois podia ofuscar o outro. Mas, felizmente, foi assertivo e ajudou tanto um quanto o outro filme. E os dois filmes desse efeito estavam empatados nessa colocação, e então eu tive que utilizar algum recurso para escolher qual ia ficar no quarto lugar e qual ia ficar no terceiro. E eu decidi utilizar o meu gosto pessoal e eu escolhi o filme que me fez ter a melhor experiência assistindo a um filme. Então, dito isso, em quarto lugar fica o filme Oppenheimer, baseado no livro biográfico de J. Robert Oppenheimer, um físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, que tinha como missão projetar e construir as primeiras bombas atômicas. E o filme acompanha o físico que dá nome ao filme e outros cientistas que foram destinados para essa missão ao longo dos anos do processo do desenvolvimento da bomba nuclear, arma que foi responsável pelas tragédias de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1943. E aqui nós temos um novo filme do Christopher Nolan, um diretor já renomado por construir obras épicas, e essa produção sai um pouco
do que estávamos acostumados a ver na filmografia desse diretor. E aqui já começa a modificar os ares dos filmes do Christopher Nolan, porque os últimos filmes ele ia muito para a ficção, fantasia, e nós temos nessa obra uma temática histórica, que tem um roteiro bem criativo. E um dos outros elementos que o Nolan gosta de colocar em seus filmes é a manipulação do tempo. Ele não conta uma história numa forma linear, intercalando em algumas fases da trajetória do protagonista. Em alguns momentos mostrando todo o processo da criação da bomba e, paralelamente, mostrando anos depois, no julgamento decorrente das consequências desse evento. E esse filme capricha na parte técnica, utilizando uma fotografia que intercala em cenas a cores e outras em preto e branco, dando um contraste nos períodos históricos que nós estamos vendo, um trabalho de figurino, design de produção e maquiagem minuciosos que nos transportam para o período onde está ocorrendo a história do filme, uma trilha sonora bem marcante que acompanha cada momento específico dos atos vividos pelo personagem, com destaque do momento onde eles vão testar a bomba, e utilizando de efeitos visuais, fazendo com que o público consiga ter uma ideia de como funciona o mundo atômico. Tudo isso orquestrado com maestria para que o público consiga visualizar como aconteceu esse grande evento que marcou a história mundial. E aqui conta com um elenco estelar, com grandes performances de grandes nomes de atores e atrizes consagrados no mundo do cinema, alguns como a Florence Pugh, o Gary Oldman, Kenneth Branagh e o Matt Damon. E com alguns destaques como o Tom Conti, que interpreta o Albert Einstein, e sua caracterização e atuação é bem convincente de um dos maiores físicos que já existiram. Também tem que dar destaque para Emily Blunt, que interpreta a esposa do Oppenheimer e lida lado a lado com o seu esposo com toda a pressão da construção dessa arma, desde o início, durante e até depois, quando começa as investigações sobre o projeto. Tem também o Robert Downey Jr. como secretário de Estado Lewis Strauss, e que nesse filme ele brilha bastante. Ele se distancia do humor característico do seu personagem mais famoso, o Tony Stark, e se jogando de cabeça no drama. E se saiu muito bem nessa atuação, utilizando trejeitos, expressões faciais, diálogos muito poderosos, tudo para construir um grande personagem e fazendo com que seus momentos em tela sejam muito marcantes. E não podemos esquecer do protagonista, que é vivido brilhantemente por Cillian Murphy, que transmite em sua atuação toda a complexidade desse personagem muito intrigante, que tinha muita sede de poder e reconhecimento, que se vê no meio de um dilema pessoal, moral e ético, sobre o peso que vem com esse grande feito, tanto para o bem quanto para o mal, trazendo vários questionamentos sobre se vale a pena construir algo que pode acabar com a guerra, mas que no processo irá tirar vidas de milhares e milhares de pessoas. E esse filme com certeza é um dos que vai ficar marcados na filmografia do Nolan e também marcados na mente de muita gente. E em terceiro lugar fica o filme Barbie. Na Barbilândia, onde todas as versões da famosa boneca vivem em harmonia e sem preocupação, uma delas, a Barbie estereotipada, começa a ter pensamentos obscuros e questionamentos sobre o sentido de sua existência. E para lidar com esse problema, ela decide ir para o mundo real, junto com o Ken, tentar descobrir o que está acontecendo. E acaba se deparando
com um mundo totalmente diferente do seu, tendo que lidar com as dificuldades de não ser mais uma boneca e, em meio a um choque cultural, entender como funciona o nosso mundo. Bom, esse filme começou a ser popular muito antes do seu lançamento, pois o marketing caiu em peso para promover essa obra, criando assim o efeito Barbie, onde se utilizaram vários outdoors pelas cidades, a cor rosa começou a aparecer em diversos sites, em diversas propagandas. Nos cinemas tinha aquela caixa de bonecas para as pessoas baterem fotos. Todo mundo foi de rosa assistir esse filme no cinema, o que contribuiu para que ele pudesse se tornar uma das maiores bilheterias mundiais de 2023. E essa obra é dirigida por Greta Gerwig, uma diretora que não fica presa ao estilo tradicional dos filmes de Hollywood. E aqui ela orquestra esse longa com maestria, onde a parte técnica tem muito destaque, investiu muito na fotografia, nos figurinos, no design de produção, que até fez com que as tintas daquela tonalidade de rosa entrassem em falta no mercado mundial, de tanto que usaram para construir os cenários da Barbilândia, tudo feito para transportar o público para aquele universo de fantasia que quase toda criança e também adultos queriam conhecer, que é o mundo da Barbilândia. E a diretora também gosta de trabalhar no roteiro muitas referências a grandes clássicos e filmes da cultura pop. Alguns são bem nítidos e dá para identificar qual é o filme que está fazendo referência. Alguns são mais sutis, mas aqueles que gostam muito de cinema vão perceber. E contém também uma trilha sonora muito marcante e chicletante, com músicas que com certeza fizeram muita gente ficar cantando por dias depois que saíram das salas de cinema. Alguns exemplos como What Was I Made For, da Billie Eilish, Dance the Night, da Dua Lipa, e I'm Just Cam, cantada no filme em um videoclipe pelo Ryan Gosling. E aqui o roteiro é muito divertido, com muitos momentos hilários, se utilizando de vários estilos de humor, passeando pelo de situação, o nonsense, o besterol e com destaque para o satírico, com piadas ácidas e sacadas inteligentes, cutucando em temáticas importantes para debates, como a igualdade de gênero, o feminismo e criticando aspectos negativos da nossa sociedade, como o preconceito, o patriarcado, a misoginia, o machismo. E o elenco está cheio de nomes famosos, de atores e atrizes conhecidos por filmes, por séries, com alguns destaques como a Kate McKinnon, a Issa Rae, Simu Liu, Michael Cera, a Rhea Perlman e Will Ferrell. Mas o filme dá um grande destaque para as atuações de América Ferreira, trazendo uma personagem sonhadora, corajosa e verdadeira, que não tem medo de lutar pelo que acredita, e contém um dos momentos mais marcantes do filme, que é um grito que representa a luta de muitas mulheres por respeito e igualdade nesse mundo cheio de preconceitos pela cultura ultrapassada do patriarcado. Temos o Ryan Gosling como o Cam, que consegue ser muito divertido com esse personagem muito famoso, tentando aprender a sua maneira sobre o mundo e criando aqui uma persona muito cativante que consegue se destacar em cada momento em que ele vai aparecendo, trazendo novas camadas e sendo cada vez mais interessante de se assistir. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a interpretação de Margot Robbie, que usa todo o seu talento e carisma para criar essa personificação
da boneca mais querida pelo mundo inteiro, a Barbie. E ela faz isso de uma forma que encanta a todo momento em que ela está em cena. Sendo nos momentos em que ela está feliz e curtindo com os amigos, ou nos que ela está triste e passando por todas as dificuldades dos questionamentos sobre o que é ser uma boneca, ou sendo ela tendo aquele choque de realidade, descobrindo que as coisas não são muito um conto de fadas e cor-de-rosa como ela imaginava, conseguindo transmitir todo esse turbilhão de sentimentos que ela vai passando no decorrer da trama, passando por uma crise existencial e que está numa jornada de autoconhecimento e amadurecimento, provando que não tinha para ninguém, o papel de Barbie tinha que ser dela. E este vai ser um filme que com certeza vai ser visto e revisto por muitas pessoas que gostam ou até as que não gostam tanto da Barbie. E é legal que esse filme seja visto e revisto, pois ele consegue trazer de uma forma bem simples essas temáticas que são importantes para que a gente questione e debata e consegue alcançar um grande público, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Além de ser um filme muito divertido e muito alto astral. E em segundo lugar fica o filme Assassinos da Lua das Flores. Filme baseado em uma obra literária que conta uma história se passando nos Estados Unidos nos anos 20, onde os membros da tribo Osage descobrem petróleo em suas terras e acabam ficando ricos do dia para a noite, o que chama a atenção da população branca que parte rumo a essas terras para tentar enriquecer. E em meio a esse contexto, uma série de assassinatos contra os nativos começa a assombrar o lugar, o que dá início a uma grande investigação, sendo um dos primeiros casos do recém-formado FBI, que revelou uma das mais sombrias conspirações da história dos Estados Unidos. E aqui nós temos Martin Scorsese dirigindo e roteirizando esse filme, e decidiu contar uma narrativa se distanciando do que está escrito na obra-fonte, pois o livro tem um grande foco na criação do FBI, na parte mais da investigação policial, de como aconteceu, que é bem importante, mas aqui no filme ele preferiu contar a história de um outro ângulo a partir da visão dos nativos americanos, contando uma história muito importante sobre esse povo que até então era desconhecida pelo grande público, que teve grande impacto na sociedade americana e merece ser conhecida. E aqui o diretor nos conduz por um épico histórico policial, com toques de thriller, suspense, drama, cheio de altos e baixos, que explora a complexidade do sistema criminoso do local e também dos seus personagens e suas decisões conflitantes, questionando o papel da justiça quando se trata de jogo de poder, e escancarando a violência que os nativos sofreram naquele período nas mãos do homem branco, mesmo eles sendo os donos daquelas terras, enfrentando os preconceitos e a tirania dos empresários corruptos. Esse elenco aqui também conta com grandes interpretações de grandes atores já conhecidos, alguns como o Jesse Plemons, o John Lithgow e o Brendan Fraser. Mas tenho que ressaltar a interpretação do trio protagonista. Temos o Leonardo DiCaprio como um aprendiz nesse jogo de esquemas criminosos que busca se destacar nessa sociedade, que se depara com escolhas totalmente erradas que vão acabando gradativamente com a sua integridade moral. Temos também o Robert De Niro como um grande dono de terras que não faz nada sem antes calcular o que vai beneficiá-lo financeiramente, um homem sem nenhuma empatia, escrúpulos, que não mede esforços para conseguir o que quer, sem se preocupar com o que vai acontecer com as pessoas ao seu redor, nem mesmo as que fazem parte da sua família. E também temos o destaque para a talentosa Lily Gladstone, que interpreta
uma das poucas personagens mais humanas desse filme. Uma mulher indígena que tem muita coragem e força de vontade, não tendo medo de lutar pelo seu povo e pelo que ela acredita, e tendo que lidar diariamente com o perigo vindo de todos os lados, dos cidadãos moradores daquele local e principalmente de toda essa sociedade preconceituosa que a explora e a oprime. E a atriz consegue demonstrar todas essas camadas com muito carisma e maestria. E este filme, mesmo contendo uma grande duração, é daqueles que conseguem nos deixar vidrados do início ao fim, porque ele conta uma história real que infelizmente muita gente nem sabia que aconteceu e tem um grande impacto social, e é importante conhecer o que aconteceu com esse povo e refletir sobre o que ainda acontece na nossa sociedade, tornando assim esse filme memorável. E agora chegamos no primeiro lugar. E provavelmente, para surpresa de todo mundo, para mim o melhor filme do ano foi Retratos Fantasmas. E esse é um documentário ambientado no centro de Recife durante o século XX, reunindo imagens de arquivo, fotos, filmagens, contando a história do centro da cidade a partir das salas de cinema que movimentavam a população e que marcaram a vida de muita gente. E esse é um filme do Kleber Mendonça Filho, e aqui ele traz para a linguagem cinematográfica uma pesquisa histórica sobre o cinema, mostrando o amor do diretor por essa arte, usando de recortes de jornal, imagens gravadas e físicas antigas, e até cenas dos seus outros filmes, nos conduzindo por uma jornada na trajetória dos cinemas, da sua era de ouro, onde era um lugar mágico que as pessoas iam para poder sonhar e assistir histórias inesquecíveis na tela, e que era cheio de significado cultural, e passando para o que nós conhecemos no dia de hoje, o cinema se tornando um produto da indústria cultural, não tendo seus próprios ambientes, sendo colocados dentro de shoppings. E aqui o diretor usa da criatividade para contar essa história, misturando a estética de documentário com algumas passagens lúdicas e usando esse filme para trazer reflexões sobre o próprio cinema e também sobre a vida, destacando o valor das memórias, o apagamento das memórias e a importância pessoal, cultural que a arte cinematográfica traz para a vida de muita gente. E este filme foi um que particularmente me tocou bastante, principalmente por eu já ter estudado essa temática, já ter feito um trabalho indo atrás dos cinemas da minha cidade, que existiram há muito tempo, que hoje já não existem mais, já são comércios, já viraram outras coisas totalmente diferentes. E ao ver essa grande pesquisa histórica que o diretor faz, utilizando o próprio cinema para falar do cinema, me deixou reflexivo por muito tempo depois que eu vi o filme. E é um dos poucos filmes que me deixou com muita vontade de ver e revê-lo de novo mais e mais vezes. E por esses motivos é que eu considero Retratos Fantasmas o melhor filme de 2023. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. E eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários quais foram os filmes que vocês mais gostaram de ver no ano passado. E coloque também a sua lista do top 10 dos melhores filmes de 2023. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada que eu vou postando aqui. E até a próxima! E até a participação da atriz brasileira Sophie Charlotte. Poxa, que barulho é esse? Legal, né? E contando também com a participação
Não, mano.